Cara, hoje eu quero falar de um filme que muita gente subestima, mas que, se você parar para prestar atenção, tem umas ideias bem interessantes. Jack, o Caçador de Gigantes. E já vou começar te perguntando: você já viu um filme que começa quase como um conto de fadas, mas aos poucos vai virando um caos completo? Porque é exatamente isso que acontece aqui. Logo no começo, a gente tem aquele clássico storytelling, um pai contando uma história para o filho. E não é qualquer história, é aquela vibe meio sombria, sabe? Uma lenda sobre feijões mágicos, uma videira gigante e uns gigantes que sinceramente não tem nada de amigáveis. E mano, eu lembro da primeira vez que vi isso. Eu pensei, ok, lá vem mais uma versão infantil de João e o pé de feijão. Só que não, o filme já dá um aviso ali. Isso aqui não vai ser tão leve quanto parece. A história fala de pessoas tentando alcançar o céu e acabam abrindo um portal para um lugar cheio de criaturas que basicamente veem humanos como lanche. Não é exatamente o tipo de erro que você quer cometer num domingo à tarde. E aí, corta para anos depois. E aqui entra o nosso protagonista, o Jack. E olha, ele não é aquele herói clássico cheio de atitude. Na real, ele é meio perdido, meio sonhador, meio gente como a gente. Ele vive com o tio, tem uma vida simples, e você já percebe que ele não é exatamente respeitado. E isso é uma coisa que eu gosto no filme. Ele não tenta forçar o Jack como o escolhido incrível. Ele começa como um cara comum. E aí tem aquela cena no mercado, que na minha opinião é onde o filme começa a ganhar vida de verdade, porque é ali que ele encontra a princesa Isabelle. Só que ele não sabe que ela é princesa, e isso muda tudo. E deixa eu te falar, eu gosto muito dessa dinâmica. Porque não é aquele romance forçado de eu sei que você é importante, então vou agir diferente. Não, eles se conectam como duas pessoas normais. Mas claro, não dura muito, porque sempre tem alguém para estragar tudo. E aqui entra o vilão, Roderick. E velho, esse cara é o tipo de vilão que você olha e já sabe. Esse aí não presta. Não tem nem tentativa de esconder. Ele quer poder, controle, dominação, pacote completo. E o plano dele? Usar os feijões mágicos para acessar o mundo dos gigantes e controlar eles. Simples, né? Só esqueceram de um detalhe. Essas criaturas são basicamente pesadelos ambulantes. E aí acontece aquela cena que, para mim, é uma das mais icônicas do filme, a videira crescendo. Cara, aquilo é caos puro. É rápido, é violento, é imprevisível. A casa inteira sendo levada para o céu, a Isabelle presa lá dentro, e o Jack tentando entender o que diabos está acontecendo. E isso é algo que eu acho que o filme acerta muito. Ele não perde tempo. Quando a ação começa, ela realmente começa. Mas ao mesmo tempo, tem aquele respiro emocional. Porque o Jack não sobe na videira porque quer aventura. Ele sobe porque precisa salvar alguém. E isso muda completamente o peso da jornada. Agora, falando dos gigantes. Mano, esses caras são bizarros. E eu não tô falando só de aparência. É o jeito que eles falam, o jeito que eles agem. Tem até um líder com duas cabeças, e isso já diz muita coisa sobre o nível da situação. Eles não são só inimigos grandes. Eles são caóticos, violentos e meio nojentos até. E tem uma cena na cozinha dos gigantes que, sinceramente, parece saída de um filme de terror. Quando eles começam a preparar humanos como comida, é aí que você percebe. Isso aqui não é só aventura. E nesse ponto do filme, eu já estava totalmente envolvido, porque não tem mais volta. Ou eles sobrevivem, ou acabou. Agora, vamos falar de um personagem que muita gente ignora, mas que para mim é essencial. Elmont. Esse cara é o verdadeiro herói silencioso da história. Enquanto todo mundo tá focado no Jack e na princesa, o Elmont tá lá fazendo o trabalho pesado, lutando, protegendo, tomando decisões difíceis. E tem um momento específico em que ele decide ficar para trás. Cara, isso bate forte. Porque não é heroísmo exagerado. É escolha. É responsabilidade. E isso dá um peso emocional que o filme nem precisava ter. Mas tem. Agora, voltando pro Roderick. Esse cara consegue exatamente o que queria. Ele pega a coroa mágica e controla os gigantes. E nesse momento, o filme muda completamente de escala, porque deixa de ser uma missão de resgate e vira uma ameaça global. E aqui entra uma coisa que eu preciso comentar. O filme abraça o exagero.
gigantes descendo pela videira, atacando o reino, destruição para todo lado. É quase como se o filme dissesse: já chegamos até aqui, então vamos com tudo. E sinceramente, funciona. Mas o que mais me pegou foi o final, porque não é o típico herói vence com força. O Jack vence com inteligência. Aquela cena em que ele usa o feijão mágico dentro do gigante, cara, aquilo foi genial. Simples, inesperado e brutal. E quando ele finalmente pega a coroa, é aquele momento de virada, porque o cara comum, desacreditado, agora tá controlando um exército de gigantes. E aí vem a decisão mais importante: o que fazer com esse poder? E o filme acerta aqui também. Ele não usa o poder para dominar, ele usa para encerrar o ciclo. Manda os gigantes de volta, destrói a ligação entre os mundos e basicamente impede que tudo aconteça de novo. E isso, para mim, é o que diferencia essa história. Não é sobre subir a videira, é sobre saber quando cortar ela. Agora, sendo bem honesto contigo, esse filme não é perfeito. Tem momentos corridos, alguns efeitos meio datados e personagens que poderiam ser mais desenvolvidos. Mas, ao mesmo tempo, ele tem coração, ele tem identidade e, principalmente, ele não tenta ser algo que não é. É uma aventura fantasiosa, com toques sombrios, personagens simples e uma execução que, apesar dos problemas, consegue te prender. E no fim das contas, é isso que importa. Se você chegou até aqui no vídeo, me fala uma coisa. Você acha que esse tipo de filme ainda funciona hoje? Ou ficou preso naquela época? Porque eu, sinceramente, ainda acho que tem espaço para histórias assim. E talvez, só talvez, a gente esteja precisando de mais filmes que simplesmente contam uma boa história sem tentar ser tudo ao mesmo tempo. Beleza, então bora continuar. E agora a gente entra naquela parte do filme onde tudo começa a ficar desconfortável de verdade. Porque até aqui, apesar do caos, ainda existe uma sensação de aventura. Só que quando eles chegam lá em cima, esquece. O filme muda de tom sem pedir licença. E mano, eu lembro exatamente da primeira vez que vi essa parte. Eu pensei, ok, agora eles vão explorar, talvez encontrar a princesa rápido. Só que não. O lugar é hostil desde o primeiro segundo. Nada ali parece vivo no sentido normal. É tudo grande demais, silencioso demais e estranho demais. E isso é uma coisa que eu preciso elogiar. O filme consegue criar uma sensação de escala absurda. Você sente que aqueles personagens não pertencem àquele lugar. Cada passo parece errado, cada som parece um alerta. E aí começa a busca pela Isabelle. Só que não é uma busca heróica, estilo vamos salvar ela e pronto. Não, é quase um jogo de sobrevivência. Eles estão tentando não morrer enquanto procuram alguém, e isso muda completamente a energia. Agora, deixa eu falar de uma coisa que pouca gente comenta: os detalhes. Tem uma cena em que eles encontram rastros, pequenos sinais deixados pela Isabelle. E cara, isso pode parecer simples, mas é genial, porque mostra que ela não é só a princesa que precisa ser salva. Ela tá tentando sobreviver, tá deixando pistas, tá lutando do jeito dela, e isso faz você respeitar mais a personagem. Só que, como era de se esperar, as coisas dão errado, e dão errado rápido. Aquela armadilha com a água? Mano, aquilo me pegou desprevenido, porque até então você não espera esse tipo de inteligência dos gigantes. Mas aí você percebe, eles não são só força bruta, eles caçam, eles pensam, e pior, eles aprendem. E quando o primeiro gigante aparece de verdade, cara, que entrada! Não tem música épica, não tem câmera lenta heróica, é só tensão. Você vê aquela coisa enorme, se movendo de um jeito estranho, e dá aquele sentimento automático. Corre. E é aí que o filme começa a pesar, porque não é mais uma ameaça distante, é real, e alguém ali vai pagar o preço. E paga. Sem muito aviso, sem muito drama, simplesmente acontece. E isso, na minha opinião, é o que dá impacto. O filme não fica romantizando o perigo. Agora, enquanto tudo isso está acontecendo, o Roderick está em outro caminho. E aqui entra uma das partes mais interessantes da história. Porque enquanto os heróis estão tentando sobreviver, o vilão está executando o plano dele com calma, frio, calculista. E quando ele finalmente usa a coroa, mano, é bizarro.
porque você vê uma mudança imediata. Os gigantes, que até então eram caóticos, violentos, imprevisíveis, simplesmente param e obedecem, sem questionar. E isso é assustador num nível diferente, porque antes o perigo era o caos, agora é o controle. E deixa eu te falar, um monstro descontrolado já é ruim, mas um monstro obediente a alguém com más intenções? Muito pior. E o filme entende isso muito bem. Agora corta de volta pro Jack. E aqui eu quero fazer um comentário mais pessoal, porque esse é o momento em que, para mim, ele começa a virar protagonista de verdade. Até então, ele estava reagindo aos acontecimentos. Agora, ele começa a agir. E isso fica muito claro na cena da cozinha. Cara, que sequência! Eu não sei você, mas eu fiquei meio desconfortável assistindo aquilo, porque não tem nada fantasia leve ali. É literalmente um lugar onde humanos são preparados como comida. E o jeito que os gigantes se comportam é quase casual. Isso é o mais perturbador. Para eles, aquilo é normal. E aí entra o Jack, sem plano perfeito, sem habilidade absurda, só coragem e desespero. E isso é o que torna a cena tão boa, porque você não tem certeza se ele vai conseguir. E quando ele ataca o gigante, não é bonito, não é estilizado, é bagunçado, é arriscado e poderia dar muito errado, mas funciona. E esse funciona por pouco é o que deixa tudo mais intenso. Agora, juntando ele, a Isabelle e o Elmont, você tem um grupo que, honestamente, não parece invencível. E isso é ótimo, porque cada decisão importa, cada erro pode ser o último. E aí vem aquela parte que eu acho subestimada, o plano com as abelhas. Mano, isso é tão simples e tão criativo ao mesmo tempo. Eles não vencem o gigante na força, eles usam o ambiente. E isso mostra crescimento, mostra adaptação e, principalmente, mostra que eles estão pensando. E quando eles conseguem passar por aquela parte, você sente um alívio real. Mas aquele alívio meio falso, sabe? Porque no fundo, você sabe que ainda não acabou. E realmente não acabou. Porque enquanto eles estão tentando descer, o verdadeiro problema ainda tá lá em cima. E pior, tá prestes a descer também. E aqui, o filme começa a construir aquela tensão de corrida contra o tempo. Porque não é mais só sobre escapar, é sobre impedir algo muito maior. E é nesse ponto que eu comecei a pensar, ok, isso aqui pode terminar muito mal. Porque o vilão tem o controle, os gigantes têm o poder, e os heróis têm o quê? Coragem? Esperança? Às vezes isso não é suficiente. E é isso que deixa essa parte tão boa. Você não tem certeza do resultado. E quando um filme consegue fazer isso, ele já ganhou metade da batalha. Agora me diz, você lembrava que essa parte do filme era tão pesada assim? Ou na sua memória era só mais uma aventura leve? Porque para mim, revendo, ficou claro que esse filme tem muito mais tensão do que parece à primeira vista. E segura aí, porque na próxima parte, a gente entra no caos total. Tipo, gigantes invadindo tudo, destruição, batalha e decisões que mudam completamente o rumo da história. E aí sim, o filme pisa fundo no acelerador. Agora segura, porque daqui pra frente, o filme simplesmente perde o freio. Sério. Se até agora a gente tava numa mistura de aventura com tensão, aqui vira guerra. E não é exagero, porque enquanto o Jack e a Isabelle estão descendo desesperados pela videira, achando que finalmente vão escapar, lá em cima, o problema real tá só começando. O Roderick agora tem controle total dos gigantes. E cara, essa virada é absurda. Porque lembra como eles eram antes? Caóticos, meio burros, imprevisíveis? Agora não. Agora eles têm direção. E isso muda completamente o jogo. É tipo transformar uma tempestade aleatória num ataque planejado. E aí vem uma das imagens mais marcantes do filme. Os gigantes descendo pela videira. Mano, aquilo é puro pesadelo. Porque não é só um ou dois. São vários. Gigantescos. Pesados. E cada passo deles parece que vai quebrar o mundo. E aqui eu preciso falar do ritmo do filme. Porque ele acelera de um jeito meio caótico mesmo. Algumas coisas acontecem muito rápido, outras têm aquele tempo mais arrastado para criar tensão. E normalmente isso seria um problema. Mas aqui, combina, porque a situação é exatamente assim, descontrolada. Agora corta para baixo, pro reino. E aqui começa aquele clássico momento de ninguém tá preparado.
Os soldados, o rei, todo mundo ainda tentando entender o que está acontecendo. E bum! Gigantes caindo do céu. E não tem estratégia que segure isso de primeira. E eu gosto muito de como o filme mostra esse impacto inicial. Não tem aquela reação perfeita, organizada. É confusão, é desespero, é gente correndo sem saber para onde ir. E isso deixa tudo mais real. Agora, falando do Jack, esse é o momento onde ele precisa decidir quem ele é, porque até agora ele estava tentando sobreviver. Agora, ele precisa fazer algo. E o mais interessante é que ele não vira um guerreiro do nada. Ele continua sendo o mesmo cara, só que tomando decisões mais difíceis. E isso é o que faz você acreditar nele. Agora, uma coisa que eu achei muito bem feita, a sensação de urgência. Porque enquanto eles descem pela videira, você sabe que o tempo está acabando. E o filme não precisa ficar repetindo isso. Você sente. Cada corte, cada cena, tudo empurra para frente. E aí, vem aquele momento em que a videira começa a cair. Cara, que cena! É caos total. Gigantes caindo, pedaços da videira se quebrando, gente tentando se segurar, e você pensando, não tem como todo mundo sair vivo daqui. E não sai. E isso pesa. Mas ao mesmo tempo, cria aquele momento de respiro quando alguns personagens conseguem sobreviver. Tipo o Elmont. Mano, esse cara é teimoso de um jeito que dá até raiva, mas no bom sentido, porque ele simplesmente se recusa a morrer, e isso transforma ele num dos personagens mais interessantes do filme. Agora, enquanto tudo isso acontece, o reino tá tentando se preparar. E aqui entra aquela vibe de filme medieval mesmo, portões sendo fechados, soldados se organizando, estratégias sendo improvisadas. Mas vamos ser honestos, nada disso parece suficiente. Porque como é que você luta contra gigantes? Não é tipo lutar contra um exército normal, é outra escala, e o filme sabe disso. Por isso que cada ataque dos gigantes parece devastador. Eles não só atacam, eles destroem. E tem uma coisa que eu percebi revendo essa parte. O filme não tenta romantizar a batalha. Não tem aquela sensação de, eles vão dar um jeito. Não. Tem momentos em que parece que tudo vai dar errado. E isso mantém a tensão lá em cima. Agora, voltando pro vilão. O Roderick chega naquele ponto clássico de personagem que conseguiu tudo o que queria. E aí você já sabe. Esse é o momento mais perigoso. Porque ele não tá mais tentando. Ele já venceu. Pelo menos na cabeça dele. E é aí que ele começa a exagerar. A planejar dominação total, conquista, poder absoluto. E é engraçado, porque é justamente esse excesso de confiança que começa a abrir espaço para o erro. E o filme constrói isso bem. Agora, deixa eu falar de uma coisa que pode passar despercebida. A princesa Isabelle. Porque nessa parte final, ela não some. Ela continua ativa. Ela continua tomando decisões, ajudando, correndo riscos. E isso é importante, porque evita aquele clichê da donzela em perigo que só espera ser salva. Ela participa, e isso fortalece a história. Agora, um dos momentos mais tensos para mim é quando eles percebem que os gigantes estão entrando no castelo. Ali, acabou a segurança, porque até então, o castelo era tipo o último refúgio. Quando isso cai, tudo pode acontecer. E aí o filme entra naquele modo de sobrevivência total. Cada personagem tentando fazer o que pode, cada segundo contando. E é aqui que você começa a sentir que o final tá chegando. Mas não de forma tranquila. É aquele final que vem atropelando tudo. Agora, falando da direção. Eu gosto de como o filme não tenta complicar demais. Ele sabe que o foco é ação, tensão e personagens. E ele entrega isso. Pode não ser perfeito, mas é eficiente. E às vezes, isso é mais importante. Agora, antes da gente chegar no clímax, tem aquela sensação de última chance. Tipo, ou eles resolvem agora, ou já era. E isso é o que deixa o final tão interessante, porque não parece garantido. E quando não parece garantido, você presta mais atenção. Agora me fala, você curte quando um filme entra nesse modo caos total no final, ou prefere algo mais controlado? Porque aqui é praticamente um colapso completo. E na próxima parte, a gente entra no desfecho. Coroa, gigantes, decisões finais e aquele momento que define tudo. E aí sim, a história fecha de verdade. Agora sim,
Chegamos naquela parte que decide se o filme vai ser só mais um, ou se realmente deixa alguma marca. E eu vou te falar, esse final aqui, apesar de simples, tem umas escolhas que eu respeito muito. Porque depois de todo aquele caos, gigantes invadindo, castelo sendo destruído, gente correndo para todo lado, o filme faz uma coisa interessante. Ele desacelera por alguns segundos. Não totalmente, mas o suficiente para você sentir o peso da situação. E aí a gente entra naquele confronto final. Mas não é aquele duelo clássico de espada contra espada. É muito mais sobre decisão do que força. E isso começa quando Jack e a Isabelle acabam se separando do resto no meio do castelo. E cara, essa parte tem uma tensão diferente. Não é mais aquela batalha gigante do lado de fora. É algo mais fechado, mais claustrofóbico. Você sente que o perigo está mais próximo, mais pessoal. E aí aparece ele, o líder dos gigantes. E mano, que criatura bizarra. Duas cabeças, comportamento estranho, aquela presença pesada. Ele não precisa nem correr atrás deles para ser assustador. Só o fato dele estar ali já muda tudo. E aqui entra um detalhe que eu gostei muito. O Jack não vira um herói invencível do nada. Ele continua sendo vulnerável. Ele continua improvisando. E isso faz toda a diferença. Porque quando o confronto acontece, você não tem aquela certeza de vitória. Na real, parece o contrário. Parece que deu ruim. E aí vem aquele momento que, pra mim, é um dos mais criativos do filme inteiro. O Jack pega o feijão mágico. E cara, isso é genial por um motivo simples. Ele usa a regra do próprio filme contra o inimigo. Até então, o feijão sempre foi mostrado como algo perigoso, imprevisível. E agora vira uma arma. E não uma arma qualquer, uma solução inteligente. E a cena, mano, é brutal. Porque não é só derrotar o gigante, é destruir ele de dentro pra fora. A videira crescendo, rasgando tudo. Não tem glamour nenhum ali. É estranho, é meio perturbador até, mas funciona. E nesse momento, você percebe, o Jack mudou. Não virou um guerreiro lendário, mas virou alguém capaz de tomar decisões difíceis no momento certo. E isso, sinceramente, é muito mais interessante. Agora, logo depois disso, acontece algo que muda tudo de novo. A coroa. Cara, a coroa é basicamente o elemento mais perigoso da história. Porque não importa quem usa, ela sempre dá poder demais. E quando Jack pega ela, tem aquele segundo de silêncio. Aquele segundo onde você pensa, e agora? Porque depois de tudo que a gente viu, você sabe que aquilo pode dar muito errado. Mas não dá. E isso é o que define o personagem. Ele não se deixa levar. Ele não tenta controlar tudo por ambição. Ele usa o poder para resolver o problema. E ponto. E aí vem aquele momento épico clássico, mas que aqui funciona. Os gigantes, que estavam destruindo tudo, param, se ajoelham, obedecem. E mano, que sensação! Depois de todo aquele caos, ver o controle voltar é quase um alívio físico. E aí o Jack toma a decisão final, mandar todos de volta, fechar o caminho, acabar com aquilo de uma vez. E isso pra mim é o coração do final. Porque seria muito fácil fazer diferente. Seria muito fácil ele pensar, posso usar isso. Mas não, ele escolhe encerrar. E isso dá um peso maior para a história. Agora, a sequência da videira sendo destruída é quase simbólica. Porque não é só cortar uma planta gigante. É cortar a conexão entre dois mundos. É impedir que o erro do passado se repita. E isso fecha o ciclo lá do começo, daquela história que o pai contou. E eu gosto muito quando filmes fazem isso, quando o final conversa com o início. Agora, depois de tudo isso, o filme dá aquela respirada final. Mostra o reino salvo, os personagens sobrevivendo. E sim, tem aquele toque clássico de conto de fadas, mas não chega a ser exagerado. É mais um fechamento tranquilo depois da tempestade. E a relação entre o Jack e a Isabelle funciona. Não é forçada, não é super dramática. É simples. E às vezes é exatamente isso que a história precisa. Agora, sendo bem sincero contigo, esse final não vai revolucionar nada. Ele não vai te deixar em choque, nem cheio de teorias. Mas ele entrega o que promete. E mais importante, ele respeita a jornada dos personagens. E isso já vale muito.
Porque tem muito filme por aí que constrói e estraga tudo no final. Aqui não. Aqui ele fecha direitinho, com coerência. Agora deixa eu te falar uma coisa mais pessoal. Esse tipo de filme me lembra uma época em que Hollywood apostava mais em histórias simples, mas bem contadas. Sem precisar virar franquia gigante, universo compartilhado, 1000 continuações. Só uma boa aventura, com começo, meio e fim. E talvez seja por isso que Jack, o caçador de gigantes, funciona melhor hoje do que muita gente lembra. Porque ele não tenta ser mais do que é. E isso, hoje em dia, é raro. Agora me diz uma coisa: se esse filme saísse hoje, você acha que faria sucesso? Ou passaria despercebido no meio de tanta coisa? Porque eu tenho a sensação de que ele seria redescoberto depois. Tipo aqueles filmes que ninguém liga no lançamento, mas viram cult com o tempo. E olha, talvez ele já esteja virando isso. Mas enfim, se você curtiu esse tipo de análise mais solta, mais na conversa mesmo, já sabe. Porque ainda tem muito filme por aí que parece simples, mas esconde muito mais coisa do que parece. E a gente vai destrinchar juntos. Beleza, agora que a gente já passou pela história inteira, eu quero fazer uma coisa diferente contigo aqui. Porque, sinceramente, esse é o tipo de filme que muda bastante dependendo de como você olha para ele. Na primeira vez que você assiste, parece só uma aventura com gigantes, ação, efeitos, um romance leve, e acabou. Mas quando você para pensar depois, tem umas camadas ali que não são tão óbvias assim. E eu percebi isso revisitando o filme. Principalmente aquela ideia central, o desejo humano de alcançar algo maior. Lá no começo, na história que o pai conta, os caras queriam chegar até Deus. E olha o resultado disso. Eles não encontraram algo divino, encontraram um pesadelo. E isso já coloca um tom meio irônico na narrativa. Porque não é só sobre curiosidade, é sobre ambição. E isso conecta direto com o Roderick, porque ele é basicamente a versão moderna daquele erro antigo. Ele sabe o perigo, ele conhece a história, e mesmo assim, ele decide repetir tudo, mas dessa vez com controle. Ou pelo menos é o que ele acha. E aqui vai uma opinião minha que talvez nem todo mundo concorde. O Roderick não é só um vilão genérico. Ele representa aquele tipo de pessoa que acredita que consegue dominar qualquer coisa, desde que tenha poder suficiente. E cara, isso é muito real. A gente vê isso fora dos filmes o tempo todo. Gente que acha que pode controlar situações perigosas, sistemas complexos, forças maiores. E quase sempre dá errado. Agora, voltando pro Jack. O que eu mais gosto nele é que ele é o oposto disso. Ele não quer dominar nada. Ele não quer poder. Ele só quer sobreviver. E ajudar quem ele pode. E é justamente por isso que ele acaba sendo o único capaz de usar a coroa do jeito certo. Porque ele não tem ambição por ela. E isso é uma mensagem bem sutil, mas muito forte. Agora deixa eu te contar uma coisa meio pessoal. Quando eu era mais novo, eu assistia esse tipo de filme só pela ação. Gigantes, batalhas, explosões, era isso. Mas hoje, eu acho muito mais interessante essas pequenas ideias por trás. Tipo, o que o filme está tentando dizer, mesmo que não seja explícito. E nesse caso, para mim, é bem claro. Nem tudo que parece um atalho para algo maior vale a pena. Agora, falando de construção de mundo, eu acho que o filme poderia ter ido mais fundo, porque aquele mundo dos gigantes é muito interessante. Tem cultura, tem estrutura, tem até hierarquia, mas a gente vê só a superfície, e isso é uma pena, porque imagina se eles explorassem mais isso. Talvez mostrando como os gigantes vivem, como eles pensam, como aquela sociedade funciona. Ia deixar tudo ainda mais rico, mas ao mesmo tempo, eu entendo a escolha. O foco aqui não é explicar tudo, é manter o ritmo. E falando em ritmo, esse filme é meio estranho nisso, né? Tem momentos que passam voando, e outros que parecem mais lentos, quase contemplativos. E normalmente isso seria um problema, mas aqui eu acho que dá personalidade, porque ele não segue uma fórmula certinha, ele vai no feeling. E isso pode incomodar algumas pessoas, mas para mim, deixa o filme mais humano. Agora, uma crítica que eu tenho, e aqui eu vou ser bem direto. Alguns personagens mereciam mais desenvolvimento, principalmente o rei, porque ele tem um papel importante, mas falta profundidade. Você entende o que ele quer,
mas não sente tanto. E isso enfraquece um pouco o impacto emocional em algumas cenas. Mas por outro lado, personagens como o Elmont compensam isso, e muito, porque ele tem presença, ele tem decisões, ele tem aquele senso de dever que você acredita. E às vezes, um personagem bem construído já segura muita coisa. Agora, sobre os efeitos visuais. Eu sei que tem gente que acha datado. E ok, algumas partes realmente mostram a idade, mas tem outras que ainda funcionam muito bem, principalmente na criação dos gigantes. Eles têm peso, eles têm textura, eles parecem realmente perigosos, e isso é essencial, porque se os gigantes não convencessem, o filme inteiro cairia. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que esse filme seria melhor se fosse mais sombrio? Tipo, puxando mais pro lado de fantasia pesada, quase um terror? Porque tem momentos que parecem ir nessa direção, mas ele nunca se compromete totalmente. E eu fico dividido nisso. Por um lado, eu queria ver uma versão mais sombria. Por outro, talvez isso tirasse a identidade dele como aventura. E aí entra aquela questão clássica. Até que ponto você muda algo antes de perder o que faz ele ser único? Agora, falando do final de novo, mas de outro jeito. O que mais me marcou não foi a vitória, foi a escolha. Porque vencer é esperado, mas escolher abrir mão do poder, isso não é tão comum assim. E isso dá um fechamento mais maduro para a história, mesmo sendo um filme que na superfície parece simples. E é isso que eu acho mais interessante em Jack, o Caçador de Gigantes. Ele não tenta ser profundo, mas acaba tendo profundidade em alguns momentos, quase sem querer. E talvez seja por isso que ele fica na memória, não como um filmaço inesquecível, mas como aquele filme que você revisita e pensa: isso aqui é melhor do que eu lembrava. E isso, pra mim, já é uma vitória. Agora me diz aí, você acha que esse filme foi injustiçado na época? Ou ele recebeu exatamente o reconhecimento que merecia? Porque eu tenho a sensação de que muita gente nem deu uma chance de verdade pra ele. E às vezes, é nesses filmes que a gente encontra as melhores surpresas. E relaxa, porque ainda dá pra extrair mais coisa daqui. Na próxima parte, eu quero falar de detalhes que quase ninguém percebe. Pequenas coisas que mudam totalmente a forma como você vê a história. E confia, tem umas aí que vão te fazer repensar o filme inteiro. E eu não tô falando de easter egg óbvio, não. Tô falando de pequenas decisões que o filme toma, e que, se você prestar atenção, mostram que ele foi mais pensado do que parece. Primeiro, a forma como os gigantes são retratados. Mano, repara nisso. Eles não são só grandes, eles são exagerados em tudo. O jeito que comem, o jeito que falam, o jeito que se movem. É quase grotesco. E isso não é à toa. Pra mim, isso é uma representação bem clara de excesso. Tipo, tudo neles é demais. Força demais, fome demais, violência demais. E isso conecta com aquela ideia que eu falei antes sobre ambição, porque os gigantes são praticamente a consequência viva disso. Agora olha o contraste com o mundo humano. Tudo é mais equilibrado, mais organizado, mais controlado. Mesmo com problemas, ainda existe estrutura. E quando esses dois mundos colidem, não tem como dar certo. E o filme mostra isso sem precisar explicar. Agora, outro detalhe que pouca gente percebe: a coroa. A maioria das pessoas vê a coroa como só um objeto mágico de controle. Mas se você parar para pensar, ela é basicamente uma ferramenta de dominação, não de liderança, dominação. E isso faz toda a diferença, porque ninguém que usa ela realmente conquista respeito, eles forçam obediência. E isso é muito importante para entender o Roderick, porque ele não quer liderar os gigantes, ele quer possuir eles. E isso, de novo, liga com aquele tema central de controle absoluto. Agora olha para o Jack usando a coroa. Ele não grita, ele não impõe. Ele simplesmente dá uma ordem e resolve o problema, e depois abre mão. E isso muda completamente o significado daquele objeto, porque nas mãos erradas é destruição. Nas mãos certas é solução temporária. E só. Agora vamos falar da videira, porque sinceramente, ela é quase um personagem no filme, e eu acho que muita gente não percebe o simbolismo dela. A videira é literalmente uma ponte entre dois mundos, entre duas realidades, entre o seguro e o desconhecido. E toda vez que alguém sobe nela, algo ruim acontece.
Sempre, não tem exceção. E isso, pra mim, é o filme deixando um recado bem claro. Nem toda porta deve ser aberta. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante é que o Jack nunca sobe a videira por escolha própria. Na primeira vez, ele é jogado naquela situação. Na segunda, ele sobe por necessidade, nunca por ambição. E isso diferencia ele de todo mundo que causou o problema. Agora deixa eu entrar num detalhe mais técnico, mas que impacta muito sem você perceber: o som. Cara, o design de som dos gigantes é muito bem feito. Os passos, a respiração, até os pequenos barulhos. Tudo passa peso, tudo passa ameaça. E isso ajuda muito a vender a presença deles, porque tamanho por si só não assusta tanto, mas quando você sente o impacto, aí muda tudo. Agora, um detalhe que eu achei genial, e quase ninguém comenta. Os gigantes têm uma certa lógica interna. Eles não são completamente aleatórios. Eles têm regras, têm líder, têm hierarquia, têm comportamento de grupo. E isso faz com que eles pareçam mais reais, mais perigosos. Porque não é só força sem direção, é força organizada, mesmo que de forma primitiva. Agora, deixa eu te falar de uma coisa que me pegou revendo o filme. O jeito que o perigo é apresentado. Não é sempre direto. Às vezes é sugerido, às vezes é silêncio, às vezes é um detalhe no fundo da cena. E isso cria uma tensão constante, mesmo quando nada está acontecendo. E isso é muito difícil de fazer. Agora, uma crítica aqui. Porque nem tudo é perfeito. O filme às vezes segura informação demais. Tem coisas que poderiam ser explicadas melhor, principalmente sobre o passado dos gigantes e da coroa, porque isso enriqueceria muito a história. Mas ao mesmo tempo, talvez o mistério faça parte do charme. E aí fica aquela dúvida: explicar mais ou deixar o público imaginar? Agora, um detalhe que eu achei bem interessante: a evolução visual do Jack. Se você reparar, conforme o filme avança, ele vai ficando mais marcado, mais sujo, mais cansado, mais sério. E isso reflete a jornada dele, sem precisar de diálogo, só visual. E isso é storytelling puro. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha pensado. E se o Jack tivesse ficado com a coroa? Sério, imagina isso. Ele controlando os gigantes, tentando usar esse poder para proteger o reino. Será que daria certo? Ou ele acabaria virando exatamente o que ele derrotou? Porque esse tipo de poder raramente termina bem. E o filme, de certa forma, evita essa discussão, mas ela tá ali, implícita. Agora, outro detalhe que eu gosto muito. O filme não tenta explicar tudo sobre magia, e isso é bom, porque deixa um certo mistério. Você aceita as regras e segue a história, sem precisar de um manual. Agora, voltando para a experiência geral, eu acho que esse é um daqueles filmes que melhora quando você presta atenção nos detalhes, porque na superfície é simples, mas por baixo tem várias pequenas ideias sendo trabalhadas, e isso, para mim, é o que separa um filme esquecível de um filme revisável. Agora me diz, você é do tipo que gosta de ficar caçando esses detalhes escondidos? Ou prefere só curtir a história e pronto? Porque esse filme, ele funciona dos dois jeitos, mas quando você começa a olhar mais fundo, ele cresce, e bastante. E na próxima parte, eu quero fazer uma coisa diferente. Comparar esse filme com outras histórias parecidas, e ver onde ele acerta, e onde ele perde feio. Porque aí a gente entende de verdade o lugar dele dentro desse gênero. E aí sim, a análise fica completa. Agora sim, essa parte aqui é onde a gente coloca o filme contra a parede. Porque uma coisa é assistir e curtir, outra coisa é comparar. E quando você compara Jack, o caçador de gigantes, com outras histórias do mesmo estilo, aí começam a aparecer coisas bem interessantes. Primeiro, não tem como fugir. Isso aqui é basicamente uma releitura de João e o Pé de Feijão, só que mais épico, mais sombrio e com muito mais caos. Mas a pergunta é, ele melhora a história original ou só deixa maior? E aí entra a minha opinião, meio polêmica talvez. Ele não necessariamente melhora, mas ele expande, e isso já é válido, porque a história clássica é simples: menino, feijão mágico, gigante, fim. Aqui não. Aqui tem política, tem guerra, tem ambição, tem consequências. E isso dá mais peso. Agora,
Se a gente comparar com outros filmes de fantasia da mesma época, tipo aqueles que tentavam criar universos enormes, cheios de regras e lore, esse filme vai na direção oposta. Ele simplifica. E isso pode ser bom ou ruim, dependendo do que você espera. Por exemplo, se você comparar com algo mais denso, tipo uma fantasia mais séria, ele parece leve demais. Mas se comparar com aventuras mais genéricas, ele se destaca, porque ele arrisca um pouco mais no tom. Agora deixa eu trazer um exemplo interessante. Tem muitos filmes que tentam misturar conto de fadas com ação moderna, e falham feio, porque ficam indecisos. Não sabem se querem ser infantis ou sombrios, e acabam sendo nenhum dos dois direito. Mas aqui, apesar de oscilar, ele se compromete o suficiente para funcionar. Tem momentos realmente tensos, tem cenas que quase entram no terror. Tem uma coisa que eu não posso negar. Eu me diverti. E no final das contas, isso pesa muito. Porque nem todo filme precisa ser perfeito. Às vezes, só precisa te prender. E ele prende. Agora, na próxima parte, eu quero fazer algo ainda mais interessante. Imaginar como esse filme seria se fosse feito hoje. Com tecnologia atual, outro tipo de roteiro, outro público. Porque aí sim, a gente vai ver o potencial real dessa história. E talvez perceber que ela ainda tem muito para oferecer. Agora, para tudo e imagina comigo. Se Jack, o Caçador de Gigantes, fosse lançado hoje, em 2026, como ele seria? Porque, vamos ser sinceros, o cinema mudou muito. E não é só questão de efeito visual. É narrativa, ritmo, personagem, até a forma como o público consome. Então bora brincar um pouco com isso. Primeiro, visual. Cara, com a tecnologia de hoje, os gigantes iam ser insanos. Tipo, nível desconfortável mesmo. Mais textura, mais realismo, movimentos mais naturais. Provavelmente até mais assustadores. E aquela sensação de peso que já existe no filme ia ser amplificada. Cada passo ia parecer um terremoto. E eu acho que o filme ia puxar mais pro lado sombrio. Porque hoje em dia, fantasia leve demais quase não chama a atenção. O público quer intensidade, quer algo que marque. Agora, roteiro. Aqui eu acho que mudaria bastante. Provavelmente teriam mais camadas, mais desenvolvimento de personagem, talvez até mais tempo explorando o mundo dos gigantes. Imagina uma série, por exemplo. Cara, isso aqui daria uma série fácil, mostrando a origem dos gigantes, a história da coroa, os primeiros contatos. Ia ser muito mais profundo, mas ao mesmo tempo tem um risco de complicar demais, porque hoje em dia muita coisa tenta ser complexa e acaba cansando. E aí entra aquela pergunta: será que Jack funciona melhor justamente por ser simples? Agora, personagens. Eu tenho quase certeza que o Jack de hoje seria diferente, mais consciente, talvez mais ativo desde o início, menos reativo, porque o público atual cobra protagonistas mais fortes. Mas, sinceramente, eu não sei se isso seria melhor, porque parte do charme dele é justamente ser comum, e se você tira isso, ele vira só mais um herói genérico. Agora, a Isabelle, essa sim provavelmente teria ainda mais destaque, mais ação, mais decisões, mais protagonismo. E isso não seria ruim, porque ela já mostra potencial no filme original, só precisaria de mais espaço. Agora, o vilão. Aqui eu acho que teria uma mudança grande. O Roderick atual provavelmente teria uma motivação mais elaborada, talvez um passado trágico, uma justificativa mais cinza, porque hoje em dia, vilão 100% mal é mais raro, mas ao mesmo tempo, tem algo legal na simplicidade dele. Ele quer poder, ponto. E às vezes isso funciona. Agora deixa eu falar de uma coisa importante. Tom. Se fosse feito hoje, eu acho que o filme escolheria um lado. Ou seria mais sombrio, quase um dark fantasy, ou seria mais leve, mais aventura familiar. Mas dificilmente ficaria no meio como o original, e isso mudaria bastante a experiência. Agora, ritmo. Hoje em dia, tudo é mais rápido. Mais cortes, mais ação, menos pausa. E eu acho que isso poderia prejudicar o filme, porque algumas das melhores partes são justamente aquelas onde ele desacelera, cria tensão, deixa você sentir o ambiente, e se você tira isso, vira só barulho. Agora, uma coisa que com certeza mudaria.
O marketing. Hoje, esse filme provavelmente seria vendido como algo gigante, talvez parte de um universo maior, com possibilidade de continuação, spin-off, e isso poderia ser bom, ou poderia transformar algo simples em algo exagerado. Agora deixa eu entrar num cenário interessante. E se fosse uma série daquelas grandes, estilo streaming, cada episódio explorando um pedaço da história? Cara, daria para aprofundar muito, mostrar os gigantes de forma mais detalhada, desenvolver melhor os personagens, criar mais tensão. Mas aí também teria aquele risco clássico, enrolação. Porque nem tudo precisa de 8 episódios. Às vezes, um filme direto funciona melhor. Agora, uma coisa que eu acho que melhoraria sem dúvida, o impacto emocional. Porque hoje existe mais cuidado com isso, mais tempo para desenvolver relações, mais foco em consequências. E isso poderia elevar bastante a história. Agora deixa eu te perguntar algo que muda tudo. Você prefere ver essa história refeita hoje ou acha que ela funciona melhor como um produto da época? Porque tem filme que, se você mexer demais, perde a essência. E eu tenho a sensação de que Jack, o caçador de gigantes, é meio assim. Ele funciona justamente porque não tenta seguir todas as regras modernas. Ele é meio solto, e isso dá identidade. Agora, sendo bem honesto, eu acho que uma versão atual poderia ser melhor tecnicamente, mas não sei se seria mais divertida. E no fim, diversão ainda conta muito. Agora, para fechar essa parte, imagina você assistindo esse filme pela primeira vez hoje, sem saber nada. Você acha que ele te prenderia? Ou pareceria simples demais? Porque a resposta para isso diz muito mais sobre o público de hoje do que sobre o filme em si. E na próxima parte, a gente vai fazer algo ainda mais interessante, um ranking mental, o que funciona melhor no filme e o que fica mais fraco, tipo, sem filtro mesmo, porque aí dá para fechar uma visão bem completa da obra. Agora, chegou aquela parte que muita gente gosta e ao mesmo tempo evita, porque aqui não tem meio termo, é colocar tudo na balança. O que realmente funciona em Jack, o caçador de gigantes, e o que fica para trás, sem nostalgia, sem desculpa, só análise direta. E eu vou começar pelo que o filme faz de melhor, a sensação de escala. Mano, isso aqui é absurdo. Desde o momento em que a videira começa a crescer até a chegada no mundo dos gigantes, você sente que tudo ficou maior, mais perigoso, mais fora de controle. E isso é essencial para esse tipo de história, porque se você não sente essa diferença de escala, perde o impacto. E o filme acerta em cheio nisso. Agora, outro ponto forte, as criaturas. Os gigantes não são esquecíveis. Eles têm design marcante, comportamento estranho, presença. Eles não são só inimigos grandes, eles são uma ameaça. E isso segura o filme em muitos momentos. Agora, ação. Aqui funciona, principalmente porque a ação tem consequência. Não é só barulho e explosão. Quando algo acontece, você sente que importa, e isso já coloca o filme acima de muita coisa por aí. Agora, o protagonista. E aqui eu sei que tem gente que discorda, mas para mim, o Jack funciona, justamente por ser simples. Ele não tenta roubar a cena, ele não é exagerado, ele só reage e cresce ao longo da história. E isso é mais real. Agora, vamos virar a moeda, porque nem tudo se salva. Primeiro ponto fraco, profundidade de personagens. E isso pesa, porque você até entende quem eles são, mas não se conecta tanto quanto poderia. Falta mais desenvolvimento, mais tempo, mais camadas. E isso faz diferença principalmente nos momentos emocionais. Agora, vilão. O Roderick é funcional, mas só isso. Ele não é memorável, não é complexo, não é aquele personagem que você vai lembrar depois. E num filme onde o conflito é tão importante, isso limita um pouco. Agora, o mundo. E aqui é aquele clássico, tinha potencial, mas... O mundo dos gigantes é interessante, diferente, mas pouco explorado. Você vê pedaços, não vê o todo, e isso deixa um vazio. Agora, ritmo. De novo ele aparece aqui, porque sim, ele é irregular. Tem momentos que passam rápido demais, e outros que poderiam ser mais enxutos, e isso quebra um pouco a fluidez. Agora, efeitos. Alguns envelheceram bem, outros nem tanto.
E isso pode tirar um pouco da imersão em certas cenas, principalmente quando tudo depende dessas criaturas gigantes. Agora, um ponto que eu acho importante destacar: o filme joga seguro em alguns momentos, e isso impede ele de ser algo maior, porque você sente que ele poderia ir além, mas escolhe não ir, e isso deixa aquela sensação de quase. Agora, juntando tudo isso, onde o filme se encaixa? Para mim, ele fica naquela zona interessante, bom o suficiente para ser lembrado, mas não forte o suficiente para ser icônico. E isso não é necessariamente ruim, porque tem muito filme pior que tenta ser mais do que consegue, e aqui, pelo menos, ele sabe o que é. Agora deixa eu te perguntar uma coisa bem direta. Você prefere um filme equilibrado, com alguns erros, ou um filme que tenta ser incrível e falha feio? Porque esse aqui claramente escolhe o equilíbrio, e isso define tudo. Agora, uma reflexão rápida. Às vezes, a gente valoriza tanto os extremos, os melhores, os piores, que esquece dos filmes do meio, e são esses que a gente mais revisita, porque eles são confortáveis, eles funcionam, eles entregam. E Jack, o Caçador de Gigantes, é exatamente isso. Um filme que não tenta ser perfeito, mas também não é descartável. Agora, antes de encerrar essa parte, eu quero que você pense numa coisa. Se você tivesse que recomendar esse filme para alguém hoje, o que você diria? É bom? Vale a pena? Ou você explicaria tudo isso que a gente falou até agora? Porque a forma como você recomenda mostra como você enxerga o filme. E na próxima parte, a gente vai fechar de um jeito diferente, mais pessoal, tipo, por que esse filme ainda vale ser assistido hoje, mesmo com todos os defeitos? E confia, essa parte é onde tudo se conecta. Agora a gente vai entrar numa parte mais honesta mesmo, sem aquela análise técnica toda. Porque no fim das contas, tem uma pergunta que sempre sobra depois de tudo isso. Esse filme ainda vale a pena assistir hoje? E eu vou te responder do jeito mais direto possível. Depende. E não é resposta escapando, não. É porque esse filme depende muito de como você assiste. Se você entra esperando um épico moderno, cheio de profundidade, reviravolta absurda, universo gigante conectado, você vai sair meio frustrado. Mas se você entra esperando uma aventura simples, com começo, meio e fim bem definidos, aí ele funciona muito melhor do que deveria. E isso é curioso, porque hoje a gente está acostumado com filmes que tentam ser gigantescos em tudo. Tudo tem que ter lore, tudo tem que virar franquia, tudo tem que ser explicado. E Jack, o Caçador de Gigantes, não faz isso. Ele só conta a história dele, sem muito enfeite, sem tentar parecer mais importante do que é. Agora, deixa eu ser bem sincero contigo. Tem uma coisa que esse filme faz que muita produção atual esquece. Ele não perde tempo demais com explicação. Ele confia que você vai entender o básico e seguir a jornada. E isso deixa o ritmo mais direto. Mas conta e anda. E isso pode ser visto como ponto fraco, ou como ponto forte, depende do seu gosto. Agora, uma coisa que eu acho que pesa a favor dele é que ele tem identidade. Mesmo com todos os problemas, você lembra dele. Você lembra das imagens, da videira, dos gigantes, da sensação de escala. E isso já é mais do que muito filme por aí consegue entregar. Agora, falando de emoção, ele não tenta te destruir emocionalmente. Ele não força drama. Ele não tenta arrancar lágrima a qualquer custo. E isso é quase raro hoje em dia. Ele só deixa as coisas acontecerem. E você reage do seu jeito. Agora, deixa eu te contar uma coisa pessoal aqui. Tem filmes que você assiste uma vez e esquece completamente. E tem filmes que, mesmo não sendo perfeitos, ficam na sua cabeça. Por algum motivo. Uma cena, uma ideia, uma sensação. E esse filme é desse segundo tipo. Ele não fica na memória porque é o melhor, mas porque é diferente o suficiente para não sumir. Agora, se eu tivesse que resumir ele numa frase, seria algo assim: uma aventura simples que funciona melhor do que parece. E isso já diz bastante coisa. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta real contigo aqui. Você acha que hoje a gente valoriza demais complexidade em filme? Porque às vezes parece que, se não tiver 3 camadas de significado escondido, o filme é considerado fraco. E talvez isso seja injusto,
porque existe valor em histórias diretas também. Agora, sobre o Jack em si, ele não é o herói mais carismático do mundo, mas ele é consistente, e isso já segura a narrativa. Ele não vira outra pessoa do nada, ele vai mudando aos poucos, conforme a situação força ele a mudar, e isso é mais humano. Agora, uma coisa importante: o filme não tenta te ensinar lição de vida de forma forçada. Ele não para a história para explicar moral, ele só mostra consequências e deixa você interpretar. E isso é algo que eu respeito. Agora, se você for assistir hoje, eu diria uma coisa: não vai com expectativa alta, vai com curiosidade, porque esse é o tipo de filme que funciona melhor quando você não espera nada grandioso dele. Ele não é aquele filme que você assiste e fala, mudou minha vida, mas também não é aquele que você esquece no dia seguinte. Ele fica no meio, e às vezes, o meio é mais confortável do que o extremo. Agora me diz uma coisa: você acha que esse tipo de filme ainda tem espaço hoje? Ou o público já virou totalmente para produções mais complexas e densas? Porque eu tenho a sensação de que ainda existe espaço, só que a gente parou de olhar para ele. E na próxima parte, a gente vai fechar de vez essa análise, mas de um jeito diferente, mais solto, mais direto. Tipo uma conversa final mesmo, sobre o que esse filme realmente representa no fim das contas. Agora a gente chega naquele ponto final mesmo, sem roteiro escondendo nada, sem tentando elevar demais o filme, só a real. Se você parar para pensar em Jack, o caçador de gigantes, ele não é um filme sobre gigantes, nem sobre feijões mágicos, nem sobre uma princesa perdida. Ele é, na essência, um filme sobre consequência, sobre o que acontece quando alguém tenta forçar uma porta que não deveria abrir. E isso aparece desde o começo da história que o pai conta. Aquilo não é só um prólogo, é um aviso. Tipo, isso aqui já deu errado uma vez, e mesmo assim, alguém insiste em repetir. Agora, o interessante é que o filme não coloca isso de forma pesada. Ele não fica te martelando com moral, ele só mostra, e deixa você ligar os pontos. E isso, para mim, é um dos méritos dele. Agora, quando a gente olha para a jornada do Jack, não tem nada de escolhido. Ele não nasce especial, ele não tem destino mágico. Ele só tá no lugar errado, na hora errada, e precisa reagir. E isso é muito mais próximo da realidade do que a gente costuma ver nesses filmes. Porque nem sempre alguém escolhe ser herói. Às vezes, só não tem outra opção. Agora, sobre o filme como experiência. Ele é meio como aquele brinquedo de parque que não parece tão impressionante de longe, mas quando você entra, ele entrega mais do que você esperava. Não é perfeito, mas funciona. E funciona de forma honesta, sem tentar te enganar. Agora, uma coisa que eu acho importante falar aqui no final é que esse filme envelheceu de um jeito curioso. Não virou clássico, não virou referência obrigatória, mas também não morreu. Ele ficou naquele espaço estranho, de filme que você não esquece completamente. E isso já é alguma coisa. Agora, se você pensar friamente, ele tem problemas de ritmo, personagens pouco aprofundados, vilão simples demais. Mas mesmo assim, ele segura a atenção. E isso não é fácil, porque muita coisa mais bem feita falha nisso. Agora deixa eu te falar uma coisa mais direta. Esse filme não quer competir com os grandes nomes da fantasia. Ele não tenta ser O Senhor dos Anéis. Ele não tenta ser Harry Potter. Ele só quer ser uma aventura. E talvez o erro de muita gente foi esperar mais do que isso. Agora, quando você aceita ele pelo que ele é, ele melhora bastante. E isso é raro. Agora, deixa eu fechar isso de forma bem honesta contigo. Se você assistir hoje, sem expectativa nenhuma, você provavelmente vai se divertir em alguns momentos, vai achar outros meio fracos, vai questionar algumas decisões, mas no geral, vai terminar sem sentir que perdeu seu tempo, e isso já coloca ele acima de muita coisa por aí. Agora me diz, no fim das contas, você acha que esse filme é subestimado? Ou ele só é exatamente o que parece, uma aventura simples, sem pretensão de ser mais do que isso? Porque talvez a resposta não precise ser tão complicada quanto a gente tenta fazer. E se você chegou até aqui comigo nessa análise, é porque esse filme, de alguma forma, já cumpriu o papel dele, te fazer olhar duas vezes para uma história que parecia simples. E às vezes, isso já basta.
porque tem uma diferença enorme entre um filme acabar e um filme realmente ficar. E Jack, o Caçador de Gigantes, é exatamente esse tipo de caso curioso. Ele não termina com aquele impacto de "uau, obra-prima", mas também não evapora da sua cabeça. Ele fica ali, quieto, em algum canto. E às vezes isso diz mais do que muito final explosivo. Agora pensa comigo. Quantos filmes de fantasia você já viu que tentaram ser gigantescos em escala, mas não tinham nenhum tipo de identidade própria? Muitos. E o problema não é orçamento, nem efeito especial, é personalidade. E esse filme, apesar de tudo, tem isso. Ele tem uma identidade meio bagunçada, meio irregular, mas ainda assim reconhecível. Agora, uma coisa que eu gosto de observar nesses filmes é o efeito memória. Tipo, o que você lembra depois de alguns dias? E aqui, provavelmente, você não lembra dos diálogos, nem de cada detalhe da trama, mas você lembra das imagens, a videira subindo, os gigantes aparecendo, a sensação de perigo constante. E isso é poderoso, porque cinema, no fim, também é imagem. Agora deixa eu te falar uma coisa que talvez resuma bem esse filme. Ele parece um conto contado rápido demais, como se alguém estivesse te narrando uma história grande, mas sem parar muito em cada detalhe. E isso pode ser visto como falha, mas também pode ser visto como estilo, depende de como você quer enxergar. Agora, quando eu penso nesse filme dentro do gênero, ele ocupa um espaço estranho. Não é clássico, não é esquecível, não é revolucionário, ele só existe bem no meio, e esse meio às vezes é ignorado, mas é onde muita coisa realmente vive. Agora, deixa eu trazer uma visão mais pessoal aqui. Tem filmes que a gente cresce assistindo e só depois entende melhor, e outros que a gente entende na hora, mas esquece depois. E esse aqui parece ficar no meio dos dois. Você entende na hora, mas só depois começa a perceber algumas coisas que ficaram ali escondidas. Pequenas ideias, pequenos detalhes, nada gritante, mas suficiente para ele não desaparecer totalmente. Agora, uma coisa interessante é que esse filme não tenta competir com o tempo. Ele não tenta ser atualizado. Ele não tenta se encaixar em tendências modernas de narrativa complexa. Ele só segue o próprio caminho. E isso, hoje em dia, quase parece raro. Agora me diz uma coisa. Você acha que filme precisa envelhecer bem para ser bom? Ou ele só precisa funcionar na época em que foi feito? Porque esse aqui não envelheceu perfeito, mas também não virou algo datado demais. Ele só ficou nele mesmo. Agora, se eu tivesse que definir o sentimento final dele, eu diria algo simples. É um filme que não te pede muito, mas também não te entrega pouco. E isso é uma linha bem difícil de equilibrar. Agora, antes de fechar de vez, pensa nisso. Talvez o valor dele não esteja em ser memorável, mas em ser revisitável. Porque tem filmes que você volta não porque são os melhores, mas porque são confortáveis. E esse pode entrar nessa categoria. Agora, na próxima e última parte, a gente fecha isso de vez, sem análise, sem comparação. Só uma última reflexão sobre por que histórias como essa ainda importam, mesmo quando não são perfeitas. É mais simples do que parece. Porque quando você tira tudo, efeitos, gigantes, coroa, videira, batalha, o que sobra de Jack, o caçador de gigantes, é uma ideia bem básica. Um cara comum tentando fazer o certo em meio ao caos. E isso, por mais simples que pareça, é o que segura a história inteira. Não é o espetáculo, não é o CGI, não é o conceito dos gigantes. É a jornada de alguém que não deveria estar ali, mas está. Funciona hoje? Ou ficou preso naquela época? Porque eu, sinceramente, ainda acho que tem espaço para histórias assim. E talvez, só talvez, a gente esteja precisando de mais filmes que simplesmente contam uma boa história sem tentar ser tudo ao mesmo tempo. Beleza, então bora continuar. E agora a gente entra naquela parte do filme onde tudo começa a ficar desconfortável de verdade. Porque até aqui, apesar do caos, ainda existe uma sensação de aventura. Só que quando eles chegam lá em cima, esquece. O filme muda de tom sem pedir licença. E, mano, eu lembro exatamente da primeira vez que vi essa parte. Eu pensei, ok,
Agora eles vão explorar, talvez encontrar a princesa rápido. Só que não. O lugar é hostil desde o primeiro segundo. Nada ali parece vivo no sentido normal. É tudo grande demais, silencioso demais e estranho demais. E isso é uma coisa que eu preciso elogiar. O filme consegue criar uma sensação de escala absurda. Você sente que aqueles personagens não pertencem àquele lugar. Cada passo parece errado, cada som parece um alerta. E aí começa a busca pela Isabelle. Só que não é uma busca heróica, estilo vamos salvar ela e pronto. Não, é quase um jogo de sobrevivência. Eles estão tentando não morrer enquanto procuram alguém, e isso muda completamente a energia. Agora, deixa eu falar de uma coisa que pouca gente comenta: os detalhes. Tem uma cena em que eles encontram rastros, pequenos sinais deixados pela Isabelle. E cara, isso pode parecer simples, mas é genial, porque mostra que ela não é só a princesa que precisa ser salva. Ela tá tentando sobreviver, tá deixando pistas, tá lutando do jeito dela. E isso faz você respeitar mais a personagem. Só que, como era de se esperar, as coisas dão errado. E dão errado rápido. Aquela armadilha com a água? Mano, aquilo me pegou desprevenido. Porque até então, você não espera esse tipo de inteligência dos gigantes. Mas aí você percebe. Eles não são só força bruta. Eles caçam. Eles pensam. E pior, eles aprendem. E quando o primeiro gigante aparece de verdade? Cara, que entrada! Não tem música épica, não tem câmera lenta heróica. É só tensão. Você vê aquela coisa enorme, se movendo de um jeito estranho, e dá aquele sentimento automático. Corre. E é aí que o filme começa a pesar, porque não é mais uma ameaça distante. É real. E alguém ali vai pagar o preço. E paga. Sem muito aviso, sem muito drama, simplesmente acontece. E isso, na minha opinião, é o que dá impacto. O filme não fica romantizando o perigo. Agora, enquanto tudo isso está acontecendo, o Roderick está em outro caminho. E aqui entra uma das partes mais interessantes da história. Porque enquanto os heróis estão tentando sobreviver, o vilão está executando o plano dele com calma, frio, calculista. E quando ele finalmente usa a coroa, mano, é bizarro. Porque você vê uma mudança imediata. Os gigantes, que até então eram caóticos, violentos, imprevisíveis, simplesmente param e obedecem, sem questionar. E isso é assustador num nível diferente, porque antes o perigo era o caos, agora é o controle. E deixa eu te falar, um monstro descontrolado já é ruim, mas um monstro obediente a alguém com más intenções? Muito pior. E o filme entende isso muito bem. Agora corta de volta pro Jack. E aqui eu quero fazer um comentário mais pessoal, porque esse é o momento em que, para mim, ele começa a virar protagonista de verdade. Até então, ele estava reagindo aos acontecimentos. Agora, ele começa a agir. E isso fica muito claro na cena da cozinha. Cara, que sequência! Eu não sei você, mas eu fiquei meio desconfortável assistindo aquilo. Porque não tem nada fantasia leve ali. É literalmente um lugar onde humanos são preparados como comida. E o jeito que os gigantes se comportam é quase casual. Isso é o mais perturbador. Para eles, aquilo é normal. E aí entra o Jack, sem plano perfeito, sem habilidade absurda, só coragem e desespero. E isso é o que torna a cena tão boa, porque você não tem certeza se ele vai conseguir. E quando ele ataca o gigante, não é bonito, não é estilizado, é bagunçado, é arriscado e poderia dar muito errado, mas funciona. E esse funciona por pouco é o que deixa tudo mais intenso. Agora, juntando ele, a Isabelle e o Elmont, você tem um grupo que, honestamente, não parece invencível. E isso é ótimo, porque cada decisão importa, cada erro pode ser o último. E aí vem aquela parte que eu acho subestimada, o plano com as abelhas. Mano, isso é tão simples e tão criativo ao mesmo tempo. Eles não vencem o gigante na força,
Eles usam o ambiente, e isso mostra crescimento, mostra adaptação e, principalmente, mostra que eles estão pensando. E quando eles conseguem passar por aquela parte, você sente um alívio real, mas aquele alívio meio falso, sabe? Porque no fundo, você sabe que ainda não acabou. E realmente não acabou. Porque enquanto eles estão tentando descer, o verdadeiro problema ainda está lá em cima. E pior, está prestes a descer também. E aqui, o filme começa a construir aquela tensão de corrida contra o tempo. Porque não é mais só sobre escapar, é sobre impedir algo muito maior. E é nesse ponto que eu comecei a pensar, ok, isso aqui pode terminar muito mal. Porque o vilão tem o controle, os gigantes têm o poder, e os heróis têm o quê? Coragem? Esperança? Às vezes isso não é suficiente. E é isso que deixa essa parte tão boa. Você não tem certeza do resultado. E quando um filme consegue fazer isso, ele já ganhou metade da batalha. Agora me diz, você lembrava que essa parte do filme era tão pesada assim? Ou na sua memória era só mais uma aventura leve? Porque para mim, revendo, ficou claro que esse filme tem muito mais tensão do que parece à primeira vista. E segura aí, porque na próxima parte a gente entra no caos total. Tipo, gigantes invadindo tudo, destruição, batalha e decisões que mudam completamente o rumo da história. E aí sim, o filme pisa fundo no acelerador. Agora segura, porque daqui pra frente o filme simplesmente perde o freio. Sério. Se até agora a gente estava numa mistura de aventura com tensão, aqui vira guerra. E não é exagero, porque enquanto o Jack e a Isabelle estão descendo desesperados pela videira, achando que finalmente vão escapar, lá em cima o problema real tá só começando. O Roderick agora tem controle total dos gigantes. E cara, essa virada é absurda. Porque lembra como eles eram antes? Caóticos, meio burros, imprevisíveis? Agora não. Agora eles têm direção. E isso muda completamente o jogo. É tipo transformar uma tempestade aleatória num ataque planejado. E aí vem uma das imagens mais marcantes do filme: os gigantes descendo pela videira. Mano, aquilo é puro pesadelo, porque não é só um ou dois, são vários, gigantescos, pesados, e cada passo deles parece que vai quebrar o mundo. E aqui eu preciso falar do ritmo do filme, porque ele acelera de um jeito meio caótico mesmo. Algumas coisas acontecem muito rápido, outras têm aquele tempo mais arrastado para criar tensão, e normalmente isso seria um problema. Mas aqui, combina, porque a situação é exatamente assim, descontrolada. Agora corta para baixo, pro reino. E aqui começa aquele clássico momento de ninguém tá preparado. Os soldados, o rei, todo mundo ainda tentando entender o que tá acontecendo. E bum! Gigantes caindo do céu. E não tem estratégia que segure isso de primeira. E eu gosto muito de como o filme mostra esse impacto inicial. Não tem aquela reação perfeita, organizada. É confusão, é desespero, é gente correndo sem saber para onde ir. E isso deixa tudo mais real. Agora, falando do Jack, esse é o momento onde ele precisa decidir quem ele é, porque até agora ele estava tentando sobreviver. Agora, ele precisa fazer algo. E o mais interessante, agora que a gente já passou pela história inteira, eu quero fazer uma coisa diferente contigo aqui. Porque, sinceramente, esse é o tipo de filme que muda bastante dependendo de como você olha para ele. Na primeira vez que você assiste, parece só uma aventura com gigantes, ação, efeitos, um romance leve, e acabou. Mas quando você para pensar depois, tem umas camadas ali que não são tão óbvias assim. E eu percebi isso revisitando o filme, principalmente aquela ideia central, o desejo humano de alcançar algo maior. Lá no começo, na história que o pai conta, os caras queriam chegar até Deus. E olha o resultado disso. Eles não encontraram algo divino, encontraram um pesadelo. E isso já coloca um tom meio irônico na narrativa.
Porque não é só sobre curiosidade, é sobre ambição. E isso conecta direto com o Roderick, porque ele é basicamente a versão moderna daquele erro antigo. Ele sabe o perigo, ele conhece a história, e mesmo assim, ele decide repetir tudo, mas dessa vez com controle. Ou pelo menos é o que ele acha. E aqui vai uma opinião minha que talvez nem todo mundo concorde. O Roderick não é só um vilão genérico. Ele representa aquele tipo de pessoa que acredita que consegue dominar qualquer coisa, desde que tenha poder suficiente. E cara, isso é muito real. A gente vê isso fora dos filmes o tempo todo. Gente que acha que pode controlar situações perigosas, sistemas complexos, forças maiores. E quase sempre dá errado. Agora, voltando pro Jack. O que eu mais gosto nele é que ele é o oposto disso. Ele não quer dominar nada, ele não quer poder, ele só quer sobreviver e ajudar quem ele pode. E é justamente por isso que ele acaba sendo o único capaz de usar a coroa do jeito certo, porque ele não tem ambição por ela. E isso é uma mensagem bem sutil, mas muito forte. Agora deixa eu te contar uma coisa meio pessoal. Quando eu era mais novo, eu assistia esse tipo de filme só pela ação. Gigantes, batalhas, explosões, era isso. Mas hoje, eu acho muito mais interessante essas pequenas ideias por trás. Tipo, o que o filme está tentando dizer, mesmo que não seja explícito. E nesse caso, para mim, é bem claro. Nem tudo que parece um atalho para algo maior vale a pena. Agora, falando de construção de mundo, eu acho que o filme poderia ter ido mais fundo, porque aquele mundo dos gigantes é muito interessante. Tem cultura, tem estrutura, tem até hierarquia, mas a gente vê só a superfície. E isso é uma pena, porque imagina se eles explorassem mais isso. Talvez mostrando como os gigantes vivem, como eles pensam, como aquela sociedade funciona. Ia deixar tudo ainda mais rico. Mas ao mesmo tempo, eu entendo a escolha. O foco aqui não é explicar tudo, é manter o ritmo. E falando em ritmo, esse filme é meio estranho nisso, né? Tem momentos que passam voando, e outros que parecem mais lentos, quase contemplativos. E normalmente isso seria um problema, mas aqui eu acho que dá personalidade, porque ele não segue uma fórmula certinha, ele vai no feeling. E isso pode incomodar algumas pessoas, mas para mim deixa o filme mais humano. Agora, uma crítica que eu tenho, e aqui eu vou ser bem direto. Alguns personagens mereciam mais desenvolvimento, principalmente o rei, porque ele tem um papel importante, mas falta profundidade. Você entende o que ele quer, mas não sente tanto, e isso enfraquece um pouco o impacto emocional em algumas cenas. Mas por outro lado, personagens como o Elmont compensam isso, e muito, porque ele tem presença, ele tem decisões, ele tem aquele senso de dever que você acredita. E às vezes, um personagem bem construído já segura muita coisa. Agora, sobre os efeitos visuais. Eu sei que tem gente que acha datado. E ok, algumas partes realmente mostram a idade, mas tem outras que ainda funcionam muito bem, principalmente na criação dos gigantes. Eles têm peso, eles têm textura, eles parecem realmente perigosos. E isso é essencial, porque se os gigantes não convencessem, o filme inteiro cairia. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que esse filme seria melhor se fosse mais sombrio? Tipo, puxando mais pro lado de fantasia pesada, quase um terror? Porque tem momentos que parecem ir nessa direção, mas ele nunca se compromete totalmente. E eu fico dividido nisso. Por um lado, eu queria ver uma versão mais sombria. Por outro, talvez isso tirasse a identidade dele como aventura. E aí entra aquela questão clássica. Até que ponto você muda algo antes de perder o que faz ele ser único? Agora, falando do final de novo, mas de outro jeito. O que mais me marcou não foi a vitória, foi a escolha. Porque vencer é esperado, mas escolher abrir mão do poder. Isso não é tão comum assim. E isso dá um fechamento mais maduro para a história.
mesmo sendo um filme que na superfície parece simples. E é isso que eu acho mais interessante em Jack, o Caçador de Gigantes. Ele não tenta ser profundo, mas acaba tendo profundidade em alguns momentos, quase sem querer. E talvez seja por isso que ele fica na memória, não como um filmaço inesquecível, mas como aquele filme que você revisita e pensa: isso aqui é melhor do que eu lembrava. E isso, para mim, já é uma vitória. Agora me diz aí, você acha que esse filme foi injustiçado na época? Ou ele recebeu exatamente o reconhecimento que merecia? Porque eu tenho a sensação de que muita gente nem deu uma chance de verdade para ele. E às vezes, é nesses filmes que a gente encontra as melhores surpresas. E relaxa, porque ainda dá para extrair mais coisa daqui. Na próxima parte, eu quero falar de detalhes que quase ninguém percebe. Pequenas coisas que mudam totalmente a forma como você vê a história. E confia, tem umas aí que vão te fazer repensar o filme inteiro. E eu não tô falando de easter egg óbvio, não. Tô falando de pequenas decisões que o filme toma, e que, se você prestar atenção, mostram que ele foi mais pensado do que parece. Primeiro, a forma como os gigantes são retratados. Mano, repara nisso. Eles não são só grandes. Eles são exagerados em tudo. O jeito que comem, o jeito que falam, o jeito que se movem. É quase grotesco. E isso não é à toa. Para mim, isso é uma representação bem clara de excesso. Tipo, tudo neles é demais. Força demais, fome demais, violência demais. E isso conecta com aquela ideia que eu falei antes sobre ambição, porque os gigantes são praticamente a consequência viva disso. Agora olha o contraste com o mundo humano. Tudo é mais equilibrado, mais organizado, mais controlado. Mesmo com problemas, ainda existe estrutura. E quando esses dois mundos colidem, não tem como dar certo. E o filme mostra isso sem precisar explicar. Agora, outro detalhe que pouca gente percebe: a coroa. A maioria das pessoas vê a coroa como só um objeto mágico de controle. Mas se você parar para pensar, ela é basicamente uma ferramenta de dominação, não de liderança, dominação. E isso faz toda a diferença, porque ninguém que usa ela realmente conquista respeito, eles forçam obediência. E isso é muito importante para entender o Roderick, porque ele não quer liderar os gigantes, ele quer possuir eles. E isso, de novo, liga com aquele tema central de controle absoluto. Agora olha para o Jack usando a coroa. Ele não grita, ele não impõe, ele simplesmente dá uma ordem e resolve o problema, e depois abre mão. E isso muda completamente o significado daquele objeto, porque nas mãos erradas é destruição, nas mãos certas é solução temporária. E só. Agora vamos falar da videira, porque sinceramente ela é quase um personagem no filme, e eu acho que muita gente não percebe o simbolismo dela. A videira é literalmente uma ponte entre dois mundos, entre duas realidades, entre o seguro e o desconhecido. E toda vez que alguém sobe nela, algo ruim acontece. Sempre. Não tem exceção. E isso, para mim, é o filme deixando um recado bem claro. Nem toda porta deve ser aberta. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante é que o Jack nunca sobe a videira por escolha própria. Na primeira vez, ele é jogado naquela situação. Na segunda, ele sobe por necessidade, nunca por ambição. E isso diferencia ele de todo mundo que causou o problema. Agora deixa eu entrar num detalhe mais técnico, mas que impacta muito sem você perceber: o som. Cara, o design de som dos gigantes é muito bem feito. Os passos, a respiração, até os pequenos barulhos. Tudo passa peso, tudo passa ameaça. E isso ajuda muito a vender a presença deles. Porque tamanho, se você for assistir hoje, eu diria uma coisa: não vai com expectativa alta, vai com curiosidade. Porque esse é o tipo de filme que funciona melhor quando você não espera nada grandioso dele. Ele não é aquele filme que você assiste e fala: mudou minha vida.
mas também não é aquele que você esquece no dia seguinte. Ele fica no meio, e às vezes o meio é mais confortável do que o extremo. Agora me diz uma coisa: você acha que esse tipo de filme ainda tem espaço hoje? Ou o público já virou totalmente para produções mais complexas e densas? Porque eu tenho a sensação de que ainda existe espaço, só que a gente parou de olhar para ele. E na próxima parte, a gente vai fechar de vez essa análise, mas de um jeito diferente, mais solto, mais direto, tipo uma conversa final mesmo, sobre o que esse filme realmente representa no fim das contas. Agora a gente chega naquele ponto final mesmo, sem roteiro escondendo nada, sem tentando elevar demais o filme, só a real. Se você parar para pensar em Jack, o caçador de gigantes, ele não é um filme sobre gigantes, nem sobre feijões mágicos, nem sobre uma princesa perdida. Ele é, na essência, um filme sobre consequência, sobre o que acontece quando alguém tenta forçar uma porta que não deveria abrir. E isso aparece desde o começo da história que o pai conta. Aquilo não é só um prólogo, é um aviso. Tipo, isso aqui já deu errado uma vez, e mesmo assim, alguém insiste em repetir. Agora, o interessante é que o filme não coloca isso de forma pesada. Ele não fica te martelando com moral, ele só mostra e deixa você ligar os pontos. E isso, para mim, é um dos méritos dele. Agora, quando a gente olha para a jornada do Jack, não tem nada de escolhido. Ele não nasce especial, ele não tem destino mágico. Ele só tá no lugar errado, na hora errada, e precisa reagir. E isso é muito mais próximo da realidade do que a gente costuma ver nesses filmes. Porque nem sempre alguém escolhe ser herói. Às vezes, só não tem outra opção. Agora, sobre o filme como experiência. Ele é meio como aquele brinquedo de parque que não parece tão impressionante de longe, mas quando você entra, ele entrega mais do que você esperava. Não é perfeito, mas funciona. E funciona de forma honesta, sem tentar te enganar. Agora, uma coisa que eu acho importante falar aqui no final é que esse filme envelheceu de um jeito curioso. Não virou clássico, não virou referência obrigatória, mas também não morreu. Ele ficou naquele espaço estranho, de filme que você não esquece completamente. E isso já é alguma coisa. Agora, se você pensar friamente, ele tem problemas de ritmo, personagens pouco aprofundados, vilão simples demais, mas mesmo assim ele segura a atenção. E isso não é fácil, porque muita coisa mais bem feita falha nisso. Agora deixa eu te falar uma coisa mais direta. Esse filme não quer competir com os grandes nomes da fantasia. Ele não tenta ser O Senhor dos Anéis. Ele não tenta ser Harry Potter. Ele só quer ser uma aventura. E talvez o erro de muita gente foi esperar mais do que isso. Agora, quando você aceita ele pelo que ele é, ele melhora bastante. E isso é raro. Agora, deixa eu fechar isso de forma bem honesta contigo. Se você assistir hoje, sem expectativa nenhuma, você provavelmente vai se divertir em alguns momentos, vai achar outros meio fracos, vai questionar algumas decisões, mas no geral, vai terminar sem sentir que perdeu seu tempo, e isso já coloca ele acima de muita coisa por aí. Agora me diz, no fim das contas, você acha que esse filme é subestimado? Ou ele só é exatamente o que parece, uma aventura simples, sem pretensão de ser mais do que isso? Porque talvez a resposta não precise ser tão complicada quanto a gente tenta fazer. E se você chegou até aqui comigo nessa análise, é porque esse filme, de alguma forma, já cumpriu o papel dele, te fazer olhar duas vezes para uma história que parecia simples. E às vezes, isso já basta. Porque tem uma diferença enorme entre um filme acabar e um filme realmente ficar. E Jack, o caçador de gigantes, é exatamente esse tipo de caso curioso. Ele não termina com aquele impacto de "uau, obra-prima", mas também não evapora da sua cabeça. Ele fica ali, quieto, em algum canto.
E às vezes, isso diz mais do que muito final explosivo. Agora pensa comigo. Quantos filmes de fantasia você já viu que tentaram ser gigantescos em escala, mas não tinham nenhum tipo de identidade própria? Muitos. E o problema não é orçamento, nem efeito especial, é personalidade. E esse filme, apesar de tudo, tem isso. Ele tem uma identidade meio bagunçada, meio irregular, mas ainda assim reconhecível. Agora, uma coisa que eu gosto de observar nesses filmes é o efeito memória. Tipo, o que você lembra depois de alguns dias? E aqui, provavelmente, você não lembra dos diálogos, nem de cada detalhe da trama, mas você lembra das imagens, a videira subindo, os gigantes aparecendo, a sensação de perigo constante. E isso é poderoso, porque cinema, no fim, também é imagem. Agora deixa eu te falar uma coisa que talvez resuma bem esse filme. Ele parece um conto contado rápido demais, como se alguém estivesse te narrando uma história grande, mas sem parar muito em cada detalhe. E isso pode ser visto como falha, mas também pode ser visto como estilo. Depende de como você quer enxergar. Agora, quando eu penso nesse filme dentro do gênero, ele ocupa um espaço estranho. Não é clássico, não é esquecível, não é revolucionário. Ele só existe bem no meio, e esse meio às vezes é ignorado, mas é onde muita coisa realmente vive. Agora, deixa eu trazer uma visão mais pessoal aqui. Tem filmes que a gente cresce assistindo e só depois entende melhor. E outros que a gente entende na hora, mas esquece depois. E esse aqui parece ficar no meio dos dois. Você entende na hora, mas só depois começa a perceber algumas coisas que ficaram ali escondidas. Pequenas ideias, pequenos detalhes, nada gritante, mas suficiente para ele não desaparecer totalmente. Agora, uma coisa interessante é que esse filme não tenta competir com o tempo. Ele não tenta ser atualizado. Ele não tenta se encaixar em tendências modernas de narrativa complexa. Ele só segue o próprio caminho. E isso, hoje em dia, quase parece raro. Agora me diz uma coisa. Você acha que filme precisa envelhecer bem para ser bom? Ou ele só precisa funcionar na época em que foi feito? Porque esse aqui não envelheceu perfeito, mas também não virou algo datado demais. Ele só ficou nele mesmo. Agora, se eu tivesse que definir o sentimento final dele, eu diria algo simples. É um filme que não te pede muito, mas também não te entrega pouco. E isso é uma linha bem difícil de equilibrar. Agora, antes de fechar de vez, pensa nisso. Talvez o valor dele não esteja em ser memorável, mas em ser revisitável. Porque tem filmes que você volta não porque são os melhores, mas porque são confortáveis. E esse pode entrar nessa categoria. Agora, na próxima e última parte, a gente fecha isso de vez, sem análise, sem comparação. Só uma última reflexão sobre por que histórias como essa ainda importam, mesmo quando não são perfeitas. É mais simples do que parece. Porque quando você tira tudo, efeitos, gigantes, coroa, videira, batalha, o que sobra de Jack, o caçador de gigantes, é uma ideia bem básica. Um cara comum tentando fazer o certo em meio ao caos. E isso, por mais simples que pareça, é o que segura a história inteira. Não é o espetáculo, não é o CGI, não é o conceito dos gigantes. É a jornada de alguém que não deveria estar ali, mas está. Agora, deixa eu te falar uma coisa bem honesta contigo. Esse filme não precisa ser mais profundo do que ele já é, porque ele já funciona no nível que ele se propõe. Ele não tenta te convencer de que é algo maior, ele só te leva numa aventura. E hoje em dia, isso quase parece raro. Agora, uma coisa que eu gosto de pensar sobre esse tipo de filme é que eles funcionam como pausa. Entre coisas mais densas, mais complexas, mais pesadas, ele só existe para você assistir e seguir, sem pressão, sem obrigação de entender camadas escondidas. E isso também tem valor. Agora, se você olhar para ele com olhos críticos,
Sim, ele tem falhas. Sim, ele podia ser mais profundo. Sim, podia ter personagens mais desenvolvidos. Mas ao mesmo tempo, ele nunca prometeu ser outra coisa. E isso muda tudo. Agora deixa eu te falar algo mais direto. Tem filmes que a gente respeita, tem filmes que a gente analisa, e tem filmes que a gente só assiste. Esse aqui fica entre o segundo e o terceiro. Você consegue analisar, mas também consegue desligar e só assistir. E isso é uma combinação difícil. Agora, pensando no impacto geral, ele não muda sua forma de ver cinema. Ele não redefine o gênero, mas ele também não te faz perder tempo. E isso já coloca ele numa categoria segura. Agora, uma coisa que eu percebi revisitando ele mentalmente enquanto falava contigo é que ele não tenta ser lembrado, mas também não tenta ser esquecido. Ele só acontece. E talvez isso explique por que ele ainda aparece na conversa de vez em quando. Agora me diz uma coisa: nem todo filme precisa ser inesquecível, certo? Alguns só precisam existir no momento certo da vida de alguém, e talvez esse seja exatamente o papel dele. Agora, fechando isso de forma bem simples, Jack, o caçador de gigantes, não é sobre vencer gigantes, é sobre atravessar um mundo que é maior do que você, sem perder quem você é no caminho. E isso, no fim das contas, é o que fica. Não a batalha, não o vilão, não o final, mas a jornada. E se você chegou até aqui comigo,